Você sabe o que quer dizer avaliação orientada para a aprendizagem? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gladys Quevedo e esse é o canal Avaliação em Línguas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é avaliação voltada ou orientada para a aprendizagem. Bom, vamos começar do começo, né? Antes desse termo avaliação orientada para a aprendizagem, era bastante comum o termo avaliação formativa. Esse termo foi cunhado por um professor chamado Michael Scriven em 1967. Foi ele que cunhou esse termo avaliação formativa e avaliação somativa. E ele nasceu em 1998 e faleceu em 2023. Então ele acompanhou todo esse desenvolvimento do conceito de avaliação formativa até os nossos dias, né? Bom, o professor Scriven trouxe esse termo e esse termo ficou muito comum, se espalhou pelo mundo todo com diferentes concepções, com diferentes ideias. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil o termo já aparece na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e aparece em outros documentos também, né? Mas na BNCC, que foi publicada oficialmente em 2018, na página 21, a gente encontra o termo avaliação de processo e de resultado, que são termos que o Scriven já usava em 1967, né? A avaliação de processo equivalendo ao conceito de avaliação formativa e a avaliação de resultado equivalendo à avaliação somativa. Muito bem, o tempo passou e em 1998, dois pesquisadores chamados Paul Black e Dylan Wiliam, eles vieram com outro termo, que é a avaliação para a aprendizagem, que em inglês é Assessment for Learning. Então, por que houve essa mudança? Porque eles perceberam que o termo avaliação formativa era usado de diferentes maneiras, cada um fazia de um jeito, e ninguém sabia exatamente o que era. Aí eles cunharam esse termo avaliação para aprendizagem justamente para enfatizar o papel da avaliação no processo de aprendizagem, como suporte para a aprendizagem, essa contribuição que ela pode dar para a aprendizagem, se distanciando de uma forma bastante evidente daquela concepção de avaliação como mensuração, como simples classificação a partir de números. Então foram eles que vieram com esse termo. Mas um pouquinho depois, em 2006, 2007, um outro pesquisador chamado David Carles, ele trouxe um outro termo, que é Learning Oriented Assessment, que o pessoal chama de LOA, que é a avaliação orientada para a aprendizagem. Esse termo deu um passo adiante, reforçando ainda mais a importância de integrar a avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem, para que ela possa efetivamente contribuir para o processo e contribuir para a aprendizagem. Então foi mais um passo dado para intensificar essa perspectiva. Depois, mais para frente, a professora Liz Hemp Lyons e o professor Tony Green, eles vieram com a perspectiva para línguas, então eles incluíram no termo a palavra language. Então ficou Learning Oriented Language Assessment, ou LOLA, e em português, avaliação de línguas orientada para a aprendizagem. A perspectiva é a mesma, né? Só que com esse foco bastante forte na nossa área, que é a área de línguas, né? Mas quais são os princípios? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre a LOA ou a LOLA, mas eu vou mencionar somente 3 princípios que eu quero mencionar. O primeiro princípio é que as tarefas avaliativas elas têm que ser elaboradas de forma a ajudar o aluno a melhorar suas habilidades para agir no mundo. Então, não se trata de elaborar uma tarefa apenas para verificar o que foi ensinado e ver se ele absorveu aquele conhecimento, mas sim elaborar as tarefas de maneira que o aluno demonstre aquele desempenho para uso futuro, para que ele possa desempenhar ou usar aquela língua na vida real, fora do contexto escolar. Então, esse é o âmago dessa ideia de tarefas avaliativas que contribuam para a aprendizagem. O segundo princípio é o envolvimento do aluno no processo avaliativo, seja contribuindo para a própria decisão com relação aos critérios, até as pontuações atribuídas, se for o caso, mas também por meio da avaliação em pares e da autoavaliação. Então, envolver o aluno no processo, se distanciando daquela perspectiva de que só o professor é que controla o processo, só o professor
detém o poder de decidir o que é, o que não é correto, mas o aluno também está participando desse processo, né? E o terceiro e último princípio que eu quero mencionar aqui é o feedback como feed forward. O que é isso? Bom, o feedback a gente sabe que é quando a gente dá informações do aluno com relação ao passado, né? Com relação ao que ele fez de certo ou de errado. Agora, o feed forward ele tem uma outra perspectiva. É a informação que eu passo para o aluno, aquela devolutiva que eu passo para o aluno com relação ao desempenho dele para o futuro. Então, eu o ajudo a perceber e eu ajudo a desenvolver aquela habilidade para desempenhar em momentos futuros. Então, eu não estou olhando para o passado, para o que ele já fez, mas eu estou olhando para aquele desempenho e vendo se, a partir dali, ele tem condição de agir futuramente num outro contexto fora do seu ambiente escolar. Então, olha para frente e não para trás, por isso que é feed forward. Bom, se você gostou do assunto, se você gostaria de ler mais sobre isso, eu vou dar uma dica de leitura muito legal. Esse texto, Avaliação Orientada para a Aprendizagem no Ensino de Línguas para Crianças, de dois jovens pesquisadores, o Gledson Batista e a Isadora Moraes. Esse texto é muito legal, então eu convido você a ler, porque aí você consegue entender um pouquinho mais essa ideia de avaliação orientada para a aprendizagem. É isso, gente. Um abraço, boa leitura. Até o próximo vídeo.